Vamos ler hoje Tiago 1:1, dizendo o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Meus irmãos, nós demos o tema para essa mensagem, que nós já iniciamos da outra segunda, sobre essa série de estudos sobre a carta de Tiago, como transformar provações em triunfos. Como transformar provações em triunfos. E nós falamos, irmãos, vários assuntos, entre eles nós falamos sobre transformado de incrédulo em servo de Cristo, que é a vida de Tiago. Também nós falamos sobre transformado em um povo especial, mas não em um povo isento de aflições. Transformado em um povo especial, mas não em um povo isento de provações. E hoje nós queremos, meus amados irmãos, dar continuidade, permitindo Deus encerrar esses 4 primeiros versículos, que queremos estudar toda essa carta de Tiago, transformando tribulações em triunfo, que é baseado nos versículos 2, 3 e 4 que fizemos leitura. Transformando tribulações em triunfo. Meus irmãos, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Provações são compatíveis com a fé cristã. A fé cristã, irmãos, ela vem acompanhado de provações. Por que, meus irmãos, os crentes sofrem? Por que os crentes passam privações? Por que os cristãos sofrem prejuízos, meus irmãos? Por que fica doente em cima de uma cama um cristão? Por que os cristãos são muitas vezes injustiçados? Porque sofrem, irmãos. Deus, irmãos, Ele nos adverte a esperar as provações. Deus nos faz essa advertência, porque a vida cristã, irmãos, ela não é um mar de rosa. A vida cristã, eu disse segunda passada, não é uma redoma de vidro, não. A vida cristã, ela é um campo de batalha. Sabe por quê? Porque nós enfrentamos, irmãos, o inimigo que é invisível aos olhos humanos. Nós só enxergamos os seus efeitos, as suas ações, que é Satanás. Porque são 2 reinos, irmãos, que existem: o reino de Deus e o reino das trevas. E no momento que nós se posicionamos pelo reino de Deus, nós passamos a enfrentar o inimigo que não dorme, que não cochila, um inimigo, irmãos, que não facilita a nossa vida, que é Satanás. Então, meus irmãos, a vida cristã, ela não é um mar de rosa. Jesus, Ele nos advertiu, lá no capítulo 16, versículo 33 de João, dizendo: no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Uma das coisas que mais me encanta na Bíblia, meus irmãos, e o que eu mais gosto da Bíblia, é que a Bíblia, ela não maquia a verdade. A Bíblia, irmãos, não falseia a verdade. A Bíblia não vende para nós uma história, uma história que é uma história de felicidade, sem problema, sem dificuldade, não. A Bíblia vende, aliás, nos instrui, nos dá, uma vida de lutas, mas de vitória, uma vida de final feliz, uma vida de final de triunfo, porque a nossa maior vitória não está muitas vezes nas adversidades da vida aqui, mas está na vitória sobre a morte, porque Cristo venceu a morte e nos garante uma vida eterna com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados? Essa é a verdade. Jesus nunca nos ludibriou.
Jesus nunca nos enganou. Jesus nunca disse, venha e você não vai ter uma adversidade, não. Jesus disse para mim e para você, no mundo tereis aflições. Olha o que o apóstolo Paulo disse quando ele escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Diz assim o apóstolo Paulo, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Veja a profundeza dessa palavra. Nos importa, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, que nós podemos passar o que passar aqui nessa vida, o que importa é nós entrar no reino de Deus. Paulo está dizendo para mim nas entrelinhas dessa palavra, a fome para você daqui 100 anos não será problema. Paulo está dizendo para mim, nas entrelinhas dessa palavra, a falta do emprego não é problema para ti daqui 100 anos. Paulo está dizendo para mim nas entrelinhas dessa palavra, o desemprego para ti daqui 100 anos não é problema, a perseguição para ti, a doença para ti daqui 100 anos não é problema, não, isso são provações, luta, mas o que importa é entrar no reino de Deus, porque daqui 100 anos ninguém de nós mais vai estar aqui, mas importa é que nós estejamos no céu, no reino de Deus, amém? Paulo está dizendo o seguinte, pague o preço que pagar, sofra o que for necessário sofrer, mas o que importa é entrar no reino de Deus, amém? Irmãos, a Bíblia promete para nós coroa, recompensa para entrar no céu, mas eu, irmão, vou ser sincero com você, não estou nem aí, como diz outro, para a recompensa. Se ganhar uma coroa lá, ganhei, mas eu quero entrar antes da porta fechar. Pode fechar atrás de mim a porta, mas eu quero entrar no reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus? Aleluia, vale a pena tu sofrer, glória a Deus. Eu fico fazendo as minhas conjecturas, e eu acho que é normal, desde que não seja heresia, mas eu fico fazendo as minhas conjecturas, irmãos, lá no céu. Talvez, irmãos, e tem muitas coisas que alguém afirma, mas tem muitas coisas que nós só vamos clarear para nós lá no céu, porque agora nós olhamos como que pelo um vidro, né? Não conseguimos enxergar com nitidez muitas coisas. Mas eu fico imaginando, Roque, lá no céu, nós lembrando algumas lutas, alguns problemas que passamos aqui, e nós pensando assim, não foi nada, não é nada, por toda a glória, todo o gozo, toda a presença, toda a majestade, toda a alegria inacessível, meus amados irmãos, de quem estiver no céu. Por isso, meus irmãos, nada podemos, meus irmãos, nos afastar de Deus. Sofra o que tiver que sofrer, irmão, mas diga, Senhor, da tua presença ninguém me tira. Pode eu perder tudo, mas não quero perder a tua presença. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 12, todo aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Quem quiser viver a vida dissoluta, quem quiser viver a vida de qualquer maneira, quem quiser viver a vida de qualquer jeito, como diz aquela música popular brasileira, deixa a vida me levar, esse não sofrerá perseguição, mas quem quiser viver a vida, viver piedosamente, será perseguido. Então, querido irmão, olha o que nos conta, irmãos, a história de Jonathan Edwards. Ele se pegou orando um dia, Jonathan Edwards, irmãos, e ele dizendo, Senhor, já fazem 3 dias que estou pregando, e eu não fui apedrejado, nem perseguido. Estou eu por acaso em pecado? Ou em conformidade com este mundo? Quando ele termina de orar deste modo, irmãos, uma pedra lhe atinge e o seu nariz é quebrado. E ele concluiu agradecendo, dizendo, obrigado a Deus, pois sempre responde quando eu clamo.
Jonathan Edwards, meus amados, ele entendia que quando ele não recebesse perseguição, é porque ou estava em pecado ou em conformidade com o mundo. Ei, irmão, eu sempre me preocupei na vida, quando as coisas estão muito tranquilas, eu penso assim, será que eu estou desagradando a Deus e em conformidade com o agrado do diabo, do inimigo, porque as perseguições diminuíram? Mas quando eu sinto, irmãos, isso, eu digo, Senhor, eu estou conseguindo mexer no inferno, eu estou conseguindo atacar o inimigo, porque ele não está contente comigo. João Eduardo, meus amados irmãos, ele tinha esse entendimento, Jonathan Edwards. Para ele, irmão, não ser perseguido, para ele era motivo, irmãos, de estar ou em pecado ou em conformidade com o mundo. Invente dobrar o joelho de madrugada para ver, invente jejuar para ver, invente de ir vencer a sua natureza, invente procurar andar pela Bíblia e pregar a Bíblia como ela é. Se você não vai enfrentar adversidade, dificuldade, louvado seja o nome do Senhor. Essa noite eu quero adorar ao Senhor pelas lutas, porque as lutas fazem nós dobrar o joelho com mais facilidade, as lutas fazem nós nos quebrantar melhor. Muitas vezes, irmãos, as nossas lágrimas em outros momentos não correm dos nossos olhos, mas quando a luta chega, a lágrima quente começa a correr dos olhos e nós nos aproximamos mais de Deus. Amém? As provações, irmãos, elas procedem primeiro da nossa humanidade, primeiro das nossas humanidades. Doenças, acidentes, desapontamentos, isso vem da nossa humanidade, são provações. Mateus escreve no capítulo 5, versículo 45, dizendo o seguinte: porque faz que o seu sol levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Provações, irmãos, procedem da nossa humanidade. Porque somos humanos, nós somos provados, irmãos. Observe que esse texto é dito que o sol nasce para todos. O sol, irmãos, na verdade é para todos. A sombra que não é para todos. A sombra não é para todos não, irmãos. Sabe por quê? Sabe para quem é a sombra? Olha o Salmo 91:1 diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra é para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Essa é a sombra. As nossas provações procedem, irmãos, da nossa pecaminosidade. Nós criamos problema, irmãos, com a nossa língua. Nós criamos problema com as nossas atitudes. Uma pessoa, meus irmãos, que morre de câncer fumando 30 anos, ele não tem por que reclamar de ninguém, porque ele criou um problema para ele. Quantos problemas que nós criamos, às vezes, nós por comer demais, não é verdade? Nós gaúchos aí, nós detemos o incômodo título de campeão nacional de câncer de esôfago. Sabe por quê? Por causa do chimarrão, que tem os seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. Nós somos campeões em hipertensão, em AVC, sabe por quê? Por causa do churrasco. Colesterol alto, por quê? Por causa do churrasco. Ou seja, meus irmãos, nós muitas vezes criamos problemas. Então problemas, provações vêm, às vezes que nós criamos, irmãos, por causa da nossa pecaminosidade. Outras situações, outras provações procedem, irmãos, da nossa cristianidade. Muitas tribulações, irmãos, nós enfrentamos por sermos cristãos. Muitas, pois Satanás, irmãos, o mundo e a própria carne, ela luta contra nós. Ela luta contra mim, ela luta contra você. Paulo vai escrever na sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 16, versículo 9, irmão, dizendo: porque uma porta grande e eficaz me abriu, e há muitos adversários. Olhe bem, meus irmãos, Satanás, o mundo, eles lutam, irmão, nossa própria carne luta contra nós. Paulo, ele falava muito sobre essa luta que ele tinha consigo mesmo. Eu aprendi bem cedo, irmãos, que o meu maior adversário chama-se Carlos Azeredo. É o maior adversário. O dia que eu vencer esse camarada, eu levanto cedo lutando com ele e vou dormir lutando com ele. O que me incomoda, e às vezes incomoda uns quantos, se a gente for perto. Viu? Maior adversário nosso, irmãos.
Olha bem, a nossa carne. Paulo chegava a dizer o seguinte: o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não queria, acabo fazendo. Paulo dizia o seguinte, que os membros dele, irmãos, estavam sobre a lei do pecado. E ele disse: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Era uma guerra contra a carne. O maior inimigo é nosso, é a carne. Por isso, irmãos, que no céu, na Bíblia diz que não vai entrar carne nem sangue no céu. No céu, para nós entrar lá, temos que ser transformados. A Bíblia diz que quando a trombeta de Deus tocar nos ares, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois eu e você, se estivermos vivos lá, seremos transformados, e ambos subiremos ao encontro de Jesus nos ares. No céu não vai entrar carne. Você vai vencer pelo poder de Deus, mas até nós chegar lá, essa carne judia de nós, essa carne judia de você, nós é uma luta diária. Por isso que nós temos que mortificar a carne em Cristo Jesus, através da oração, do jejum. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. As provações procedem, irmãos, como uma medida corretiva e também pedagógica de Deus. As provações procedem como uma medida, irmãos, corretiva e pedagógica de Deus. Olha o que João escreve em Apocalipse 3,19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Deus, irmãos, Ele também usa as provações, irmãos, como correção para a nossa vida. Oséias escreve no seu livro, capítulo 3, versículo 5: eu te conheci no deserto, na terra muito seca. Olhe bem, as provações servem de Deus para corrigir nós. Tu vai concordar comigo que às vezes nós ouvimos tanta pregação na igreja, tanto ensinamento, tanta exortação, e às vezes faz menos efeito do que uma cama de hospital. Às vezes uma cama de hospital prega muito mais. Às vezes um diagnóstico médico trabalha muito mais em nós. Deus usa as correções, as provações para corrigir nós, e uma forma pedagógica para nós, nos ensinar. As provações, irmãos, elas são variadas. As provações, irmãos, elas são de todas as cores. As provações, irmãos, elas são de todos os lados, as provações de nossas vidas. Vejam bem, irmãos, Deus, irmãos, Ele é um Deus poderoso, mas o salmista 147:1 diz assim: louvai o Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque agradável, decoroso é o louvor. Deus aqui está nos dizendo, irmãos, que as lutas nossas, as provas nossas, são de todos os lados, de todas as cores, de todas as circunstâncias. Deus, irmãos, Ele é um Deus que nos prova de várias maneiras. E uma coisa interessante, não sei se tu notou, que tem coisa que para mim, como diz o linguajar, eu tiro de letra. Já para você é uma luta muito grande. Tem coisas que para você não é nada de provação, mas para mim é um sofrimento muito grande, porque cada pessoa, Deus sabe aonde trabalhar, Deus conhece aonde trabalhar. Por isso, quando alguém contar uma luta para você, você deve interceder por ele. Talvez tu pense assim: mas uma lutinha dessa ele está chorando. Não, ele não é você, ele tem outras reações, e Deus trabalha de outra forma na vida dele, na vida dela. Tem lutas, irmãos, que para uns é maior do que para outros, mas são provações que Deus permite, meus amados. Agora vejam bem, não há provações maiores do que as nossas forças. Não há. Olha, Paulo vai escrever isso no capítulo 10, versículo 13 da primeira carta aos Coríntios: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar.
Glória a Deus. Deus, irmãos, Ele sabe o que está fazendo na nossa vida. Ele conhece a tua estrutura. O salmista disse: o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que do pó eu fui formado. Deus não vai te dar luta que tu não possa superar, que tu não possa vencer. Deus conhece as tuas limitações. Deus não vai permitir. Diga assim: Senhor, o Senhor sabe até onde eu vou. O Senhor sabe até onde eu vou. Olhe bem, meus irmãos, Deus, Ele é um pintor, Ele está esculpindo em nós a beleza de Jesus, Ele está trabalhando em nós, irmãos, nos elevando, irmãos, à estatura de varão perfeito. As provações em nós, irmãos, é Deus esculpindo essa pedra bruta, essa madeira torta, cheia de nó que nós éramos, mas Deus usa as provações para ir lapidando e nos transformando, irmãos, em vasos de honra na casa de Deus. Deus vai trabalhando, irmãos. Quero ler um texto para os irmãos. Quiser abrir na tua Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios 4 e 13, irmãos. Deus está trabalhando com você. Deus está trabalhando com nós. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz assim o texto, Efésios 4:13. Até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Estamos crescendo como cristão? Ou não? O trabalhar de Deus é para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Precisamos melhorar, irmãos, e as provações é para nós amadurecer. As provações é para nós amadurecer, irmãos. As provações, irmãos, nós vamos observar nesse versículo 2, que elas são passageiras. As provações, irmãos, elas não duram a vida inteira, até porque ninguém suportaria provação a vida inteira, não. Não, meus amados irmãos, ninguém aguenta. Depois da noite, irmãos, ela vem amanhã. Depois do choro, meus irmãos, ela vem a alegria. Olha o que diz o Salmo 30, versículo 5, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite eu quero convidar você para adorar a Deus, dizer: Senhor, eu sei que tem noite escura na minha vida, mas tem as manhãs do Senhor, e a minha manhã vai chegar, e a luz vai raiar, e vai brilhar a vitória. Glória a Deus, adore a Deus essa noite, a tua manhã vai chegar, vai brilhar a tua manhã, não vai ser só noite você não, glória a Deus. Depois da tempestade, irmãos, vem o arco-íris, vai vir sim. Paulo vai dizer aos Coríntios capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, são passageiras, e as que não se veem são eternas. Adore a Deus essa noite, porque vai passar. As coisas são temporais aqui, mas o que importa é as eternas com Deus. Aleluia. Tu está chorando essa noite, tu está lamentando, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Não vai ficar sempre nas provações. Estamos passando, irmãos. Algumas provações passam por nós, como aqueles aviões supersônicos.
Outras provações passam por nós, irmãos, como trem-bala, nós nem vimos. Outras passam de automóvel, outras de bicicleta, outras passam para nós andando, outras até passam por nós engatinhando, irmãos, mas todos passam. Se a tua está demorando para passar, ela vai passar. Essa noite receba esta palavra: Deus tem vitória para você. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. As horas correm, mas eu preciso encerrar. As provações, irmãos, elas são pedagógicas. As provações são pedagógicas, irmãos. Nós não sabemos, irmãos, que nas provações, irmãos, da vida, a nossa fé ela é testada, meus amados, para mostrar a sua genuidade, ou seja, nossa fé genuína, são provada. Irmão, irmã, a Bíblia diz que nós somos provados como o ouro é provado pelo ourives do fogo, para sair as impurezas. Meus amados irmãos, quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele o testou com o fim de aumentar a sua fé. Por que Abraão, irmãos, ele é chamado pai da fé? Por quê? Porque Deus fez o teste máximo, pediu seu filho em holocausto, provou a fé, para depois ele poder ser chamado o pai da fé. Deus provou a Abraão. Deus sempre nos prova, irmãos, para produzir o melhor de Deus em nós. Deus prova nós, irmãos, para produzir o melhor em nós. Satanás, irmãos, ele nos tenta para fazer o pior em nós, mas a prova, meus amados irmãos, de Deus em nós, era para produzir o melhor em nós. Você está entendendo? Satanás, meus irmãos, ele tenta nós para fazer o pior em nós, para despertar em nós o lado mais sombrio humano, para despertar em nós o lado mais primitivo do ser humano, como disse o Jefferson Roberto, desperta em nós o sentimento mais primitivo do homem. Satanás faz isso, tira o pior que o homem tem e põe para fora, mas Deus não. Deus prova a nós para tirar o melhor de nós, para mostrar para o mundo que você não é mais como a velha natureza, tu é uma nova criatura, e Deus quer provar você, para mostrar para o mundo que você tem coisa boa aí dentro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A prova da fé, irmãos, elas provam que de fato, irmãos, nós nascemos de novo. É na prova da fé que nós nascemos de novo. Glória a Deus. Esse dia, eu vi uma irmã dar um testemunho do marido dela. O marido dela, um homem valentão, brigão, vida toda. Nunca levou desaforo para casa. E um dia ele enfrentou um irmão, numa situação, e a esposa dele, pensando, a natureza velha vai tomar conta dele, e ele vai ser quem ele era lá atrás. Mas ele venceu. E eu pude ouvir daquela irmã de pastor: agora eu vi que meu esposo é crente mesmo, ele nasceu de novo. Jamais ele suportaria isso que suportou, jamais aguentaria isso que aguentou, é porque ele nasceu de novo. A prova é que mostra para nós que nós nascemos de novo, meus amados. Glória a Deus. Tenho por certo, irmãos, que o nosso maior distintivo como cristão não é apenas as questões teológicas ou os nossos usos e os nossos costumes, não, irmãos, mas sobretudo, irmãos, a leitura que nós fizemos do sofrimento, a leitura que nós fizemos das provações. Isso é o nosso maior distintivo. Não é o terno que vestimos, não é o tanto que conhecemos teologicamente, não é a forma que nós nos portamos, mas é, irmãos, como nós enfrentamos, irmãos, o sofrimento e as provações.
A provação, irmãos, ela não é um fim em si mesmo, ela é um meio pelo qual a finalidade da prova, meus irmãos, não é a prova pura e meramente, irmãos, mas é nos aprovar. A prova não é só para provar, mas é para aprovar. Não há glória, meus irmãos, nenhuma em ser provado. Não tem nenhuma glória, nenhum mérito em provado. A glória está em você será aprovado. Ei, talvez estou pregando para alguém essa noite que está querendo e está quase rodando na prova, mas eu vim dizer para você que está passando uma prova, o mérito não é da prova, mas é você ser aprovado. Não rode nessa prova. Deus tem coisa boa para você amanhã. Deus tem vitória para você amanhã. Aleluia! Quantas pessoas que estão à beira de ser abençoado e rodam, e desistem, e abandonam. Não faça isso. Deus tem projeto bom para você. Não rode nessa prova. E eu encerro agora, por causa do tempo. As provações da nossa fé, irmãos, trabalham por nós e não contra nós. A provação da nossa fé trabalha por nós e não contra nós, visto que, irmãos, produz em nós perseverança. Deus, irmãos, Ele está no controle. Deus está no controle da nossa vida. Tudo, irmãos, tem um propósito de Deus. Disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo escreve aos Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Você coloca em pé. Guarde o que eu vou dizer. Paulo está dizendo, irmãos, que Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. E Deus trabalha através e apesar de nós. Ele trabalha através de nós. Deus, irmãos, Ele trabalhou em Abraão, trabalhou em José. Deus trabalhou em Moisés, irmãos. Antes de trabalhar através deles, Deus trabalhou nele. Tem pessoas, irmãos, que às vezes querem talvez ser usadas por Deus de um tamanho grande e muito, mas ainda não deixaram Deus trabalhar nele. Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Os irmãos, lembram a mensagem que eu preguei aqui? Estamos em obras, Deus trabalhando em nós para depois trabalhar através de nós. Deixe Deus trabalhar em você, irmão. Deixe Deus trabalhar em você. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar em você. Deus não vai te dar um grande trabalho se tu não passar nas provas. Deixe Deus trabalhar em você. Não há maturidade sorrindo. Não tem maturidade sorrindo, não. A maturidade não vem com sorrisos. A maturidade vem muitas vezes com lágrimas. A maturidade vem muitas vezes com sofrimento. A maturidade vem muitas vezes com dor. Não há maturidade. A maturidade não vem com sorriso. Aprenda isso. Não vem com sorriso a maturidade. Ninguém amadurece sorrindo. As provações, irmãos, elas visam a glória de Deus. Nós temos alguns exemplos na Bíblia, irmãos. O cego de nascença, por exemplo, foi feito. Ele nasceu cego, não porque seus pais pecaram, como os discípulos imaginavam, não, mas para a glória de Deus. E as provações que tu passa é para a glória de Deus. Deus quer ser glorificado na tua vida. Deus quer ser exaltado na tua vida. Pensa esta provação. Paulo vai dizer aos Coríntios: temo por este tesouro em vaso de barro, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E a pergunta é, irmãos, qual a situação Deus usa para essa glória se manifestar, irmãos? Olha a continuação do texto aqui, eu encerro agora. 4:8 de 2ª carta de Coríntios. Em tudo, preste atenção esse texto. Em tudo somos atribulados, glória a Deus, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados.
abatidos, mas não destruídos. Preste atenção nesse texto. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia! Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, eu sou mortificado em Cristo para que vocês tenham vida. Você é mortificado em Cristo para que as pessoas tenham vida. A morte opera em nós para que a vida opere em vocês. Para que o mundo salve, para que Deus salve o mundo e as pessoas tenham vida em Cristo, nós temos que ser mortificados em Cristo, é o nosso corpo morto em Cristo Jesus. Eu quero orar nessa noite, eu quero adorar a Deus. A minha palavra essa noite, ela veio com o propósito de gerar fé em você. Eu dei uma saudação ontem na Bento, e eu falei sobre isso, que as provações e tempestades não vêm para nos matar, vêm para nos aproximar de Deus. O Jesus estava com os discípulos no barco, Jesus estava dormindo e os discípulos estavam perecendo, por causa da tempestade, e eles chamaram Jesus, e Jesus disse: pouca é a fé de vocês, e repreendeu a tempestade. Muitas provações, muita tempestade, muitas lutas vêm para nós nos aproximar de Deus. Aleluia. Eu vi o testemunho do irmão Moisés, nosso gaiteiro, ali da Borne. Eu quero que ele venha tocar uma segunda dessa com a gaita aí. Ele que saiu de casa um dia, nem sabia para onde ia, com a vida desesperada, angustiado, cheio de luta. Verdade, Valdemir? Não disse para a esposa onde ia, mas entrou lá na Borne. Pastor Valdemir estava pregando, desiludido, sem esperança, mas Jesus encontrou com ele. Aleluia. A esposa dele não conseguia se livrar do cigarro. Passado um tempo, ela não conseguia se livrar do cigarro, mas um dia chegou o pastor Valdemir e disse: pastor Valdemir, quer me reconciliar? O pastor Valdemir perguntou para ela se a senhora já deixou de fumar. Não, mas a partir de hoje não vou fumar mais. Levante a mão, irmã. Está ali, irmã. O pastor Valdemir recebeu ela, nunca mais fumou. Glória a Deus. Provações, tempestades são para aproximar nós de Deus. Irmã Lemar, nós estivemos lá na inauguração da igreja, lá no Novo Horizonte, tu sabe lá. O irmão que mora lá, que doou terreno, o irmão Eusébio, né? 14 anos crente. Eu dei a palavra apenas na inauguração, ele disse, né, irmão Davi? Quando a vida para mim tinha terminado, eu não tinha mais esperança de nada, tinha terminado toda a minha vida, não tinha mais nada. Eu fui na igreja, encontrei com Jesus, aceitei Jesus, e a minha vida de fato iniciou ali, faz 14 anos. Aleluia. Doou terreno, inauguramos a igreja, a sexta noite. Provações é para ti se aproximar de Deus. Aleluia. Nós vamos ouvir uma segunda noite aqui. Quero ouvir a Solange dar o testemunho. Estava mal na UTI aqui do Centenário. Glória a Deus. A médica pediu para o irmão Davi: fique em casa com as filhas, não se afaste do telefone, porque qualquer instante eu posso te ligar. Já está com 12 quilos de oxigênio, não consegue respirar.
um irmão lá de um distrito, estava orando em casa e Deus falou com ele para vir falar com o Davi no sábado à tarde. Aleluia, adorando a Deus. Provações é para aproximar de Deus. Ele veio ali e disse: Davi, Deus falou comigo para mim e você ir lá em tal lugar orar. Convidaram mais um irmão e foram para lá orar, só os três, num lugar solitário. Já era 11 e pouco da noite, eles chorando aos pés de Jesus, um longe do outro. E o Davi me contou que o céu abriu na frente dele. Aleluia. E ele se enxergou dentro da UTI do Centenário. E ele viu a irmã Solange. E naquele instante, Deus operando um milagre na vida da irmã Solange, curando ela. Aleluia. E ele viu o que Deus fez. Terminar de orar, veio embora. No outro dia pela manhã, foi feita uma videochamada da UTI do Centenário. E a irmã Solange falando, porque no dia anterior ela não conseguia falar. E disse assim: meu bem, disse para o Davi, não sei o que aconteceu ontem à noite, mas Deus fez um milagre em mim. Aleluia. E eu estou curada. Vocês vão vir numa segunda dessa o detalhe do milagre. As provações é para aproximar nós de Deus. Essa noite adore a Deus pelas provações. Aleluia. As lágrimas das provações é para ter intimidade com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar essa noite. O irmão Samuel vai fazer essa oração para nós. Glória a Deus. Creia na vitória. Creia que amanhã está chegando e o sol está brilhando sobre a tua vida.